Você já ouviu falar de histórias assombrosas em estradas desertas? Caminhoneiros passam noites solitárias em rodovias isoladas, enfrentando não só o cansaço e o perigo, mas também coisas que não podem ser explicadas. Hoje, você vai conhecer 4 relatos assustadores de caminhoneiros que dirigiam sozinhos, mas que, em certo momento, perceberam que não estavam mais sozinhos. Antes de começar, me conta. Você já passou por alguma experiência estranha na estrada? Escreve nos comentários. Agora, apague as luzes, aumente o volume e se prepare para a primeira história. Era uma madrugada fria. A rodovia estava completamente deserta. O caminhoneiro Roberto seguia a viagem transportando carga pesada, tentando se manter acordado. O silêncio da estrada era quebrado apenas pelo ronco do motor e pelo vento cortante que balançava a cabine. Depois de horas dirigindo, ele viu algo no acostamento. Uma mulher parada, vestindo um vestido branco, com os cabelos longos cobrindo o rosto. Roberto ficou intrigado. Não era comum ver alguém ali no meio do nada, tão tarde da noite. Quando passou por ela, sentiu um arrepio subir pela espinha. Algo estava errado. Olhando pelo retrovisor, percebeu que a mulher não estava mais lá. Ela simplesmente sumiu. Ele acelerou, tentando ignorar o que viu. Mas alguns minutos depois, ela estava à frente do caminhão novamente, parada no acostamento, exatamente do mesmo jeito. Dessa vez, o medo tomou conta. Ele não parou, não olhou, apenas pisou fundo no acelerador, mas quando olhou pelo espelho, ela estava no banco do passageiro, olhando diretamente para ele. No desespero, ele freou bruscamente e fechou os olhos por um segundo. Quando olhou de novo, não havia ninguém lá. Depois daquela noite, Roberto nunca mais passou por aquela estrada sem sentir um arrepio. Alguns caminhoneiros dizem que a mulher ainda aparece por lá, sempre esperando por alguém para dar carona. Era por volta das 3 da manhã. O caminhoneiro Marcos dirigia sozinho por uma rodovia esquecida no interior do país. Não havia postos de gasolina por quilômetros, nem casas. Apenas o breu absoluto da noite e o farol do caminhão iluminando o asfalto desgastado. Ele já estava acostumado com a solidão da estrada, mas naquela noite algo parecia diferente. O ar estava pesado e um cheiro estranho começou a tomar conta da cabine. Foi quando ouviu um barulho vindo do banco de trás, como se alguém tivesse entrado na boleia do caminhão. Marcos sentiu o coração acelerar. Ele olhou pelo retrovisor e viu o reflexo de um homem sentado no banco de trás, olhando diretamente para ele. O caminhoneiro quase perdeu o controle da direção. Virou-se num reflexo, mas não havia ninguém lá. Tentando se acalmar, continuou dirigindo, mas a sensação de que não estava sozinho só aumentava. O cheiro estranho ficou mais forte, e então ele sentiu algo gelado tocar seu ombro. Foi o suficiente. Ele pisou fundo no acelerador, decidido a sair daquela estrada o mais rápido possível. Quando finalmente chegou a um posto de gasolina, desceu do caminhão tremendo. O frentista se aproximou e antes que Marcos dissesse qualquer coisa, ele perguntou: "Você também pegou o passageiro?" Marcos ficou sem palavras. O frentista então contou que vários caminhoneiros relataram a mesma experiência naquela estrada, sempre ouvindo um barulho na cabine, sempre vendo um homem no retrovisor e sempre sentindo o toque gelado no ombro. Ninguém sabe quem era aquele passageiro invisível, mas uma coisa é certa, ele continua pegando carona nas madrugadas escuras daquela estrada deserta. Agora me conta, o que você faria se olhasse pelo retrovisor e visse alguém sentado atrás de você? Era uma estrada longa e vazia, cercada por mata fechada.
O caminhoneiro Elias seguia viagem, tentando não pensar no breu absoluto ao seu redor. O único som era o ronco do motor e o vento assobiando pelas frestas da janela. Depois de horas dirigindo sem ver uma alma viva, algo apareceu no meio da estrada. Um homem parado. Ele vestia roupas escuras e tinha a cabeça levemente inclinada, como se estivesse observando Elias se aproximar. Não fez sinal de carona. Não se mexeu. Apenas ficou lá, imóvel, encarando o caminhão. Elias diminuiu a velocidade, o coração acelerado. Pensou em parar, mas algo dentro dele gritava para não fazer isso. Foi então que o farol iluminou melhor o homem, e Elias viu que ele não tinha rosto. Onde deveriam estar os olhos, o nariz e a boca, havia apenas pele lisa e pálida, como se alguém tivesse apagado suas feições. O caminhoneiro sentiu um arrepio gelado percorrer seu corpo. Sem pensar duas vezes, jogou o caminhão para o acostamento e acelerou, desviando daquilo que estava na estrada. Quando olhou pelo retrovisor, o homem sem rosto estava sentado no banco do passageiro. Elias gritou, quase perdeu o controle da direção. O caminhão chacoalhou na pista, os faróis piscando no breu da madrugada. Ele fechou os olhos por um segundo, e quando abriu de novo, o homem tinha sumido. Ele dirigiu sem parar até o amanhecer, sem olhar mais para os lados, sem ousar verificar o banco do passageiro. Ao contar essa história para outros caminhoneiros, ouviu algo que fez seu sangue gelar ainda mais. Aquela estrada era conhecida por aparições. E muitos que passaram por lá também viram o homem sem rosto. Alguns pararam para oferecer ajuda e nunca mais foram vistos. Agora me diz, o que você faria se visse alguém sem rosto no meio da estrada? O caminhoneiro Júlio pegou a estrada ao anoitecer. Seu destino era uma cidade pequena, a poucas horas dali. A viagem seria rápida. Pelo menos, era o que ele pensava. A rodovia estava deserta, cercada por campos secos e árvores retorcidas. O único som era o do motor e do vento batendo na lataria. Depois de um tempo, ele olhou para o painel. A quilometragem marcava 86 quilômetros para o destino. Seguiu dirigindo sem parar, mas meia hora depois, olhou novamente e viu que a quilometragem ainda marcava 86 quilômetros. Ele franziu a testa. Alguma coisa estava errada. Pisou no acelerador, decidido a terminar aquela viagem o quanto antes. Mas conforme o tempo passava, o número no painel não mudava. Júlio começou a olhar ao redor, tentando encontrar um ponto de referência, mas tudo parecia igual. A mesma curva, as mesmas árvores, como se ele estivesse rodando em um círculo infinito. A tensão aumentou quando ele viu algo na beira da estrada. Um caminhão tombado, idêntico ao dele. Seu peito apertou. Ele diminuiu a velocidade, tentando entender o que estava vendo, mas quando passou ao lado da cabine destruída, viu o próprio corpo ali dentro caído sobre o volante. Júlio gritou, acelerou com tudo, tentando escapar daquele pesadelo. Mas a estrada continuava se repetindo sem fim. Ele nunca chegou ao seu destino. Nunca parou. E dizem que até hoje, se você pegar essa estrada tarde da noite, pode ver um caminhão rodando sem parar, sempre marcando 86 quilômetros para o destino. Agora me diz, você teria coragem de dirigir sozinho por uma estrada deserta depois de ouvir essas histórias? Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal para mais relatos assustadores. E me conta nos comentários, qual dessas histórias te deixou mais arrepiado? Até a próxima. E cuidado ao pegar a estrada sozinho. Nunca se sabe o que pode estar esperando por você no meio do caminho.